Olá! Estaremos resolvendo uma questão de áreas que caiu no vestibular para Medicina da Unifeso. Então, se liga aí. Questão 25. No triângulo equilátero ABC, apresentado abaixo, MN são os pontos médios de dois de seus lados. As áreas dos triângulos BPN e PMC são, respectivamente, iguais a 2 metros quadrados e 10 metros quadrados. A medida da área do quadrilátero PNAM em metros quadrados é igual a... As informações que nós temos aí do problema é que ele é um triângulo equilátero. Temos a área desses dois triângulos aqui que eu chamei de T1 e T2, e ele quer a área desse quadrilátero aqui. Bom, se esse triângulo é equilátero, a outra informação que ele dá é que esses pontos MN são pontos médios. Se esse triângulo é equilátero, ele tem os três lados iguais, três ângulos de 60 graus. Então já coloquei isso aqui também. Se isso aqui é ponto médio, eu dividi esse lado aqui em duas partes iguais. Para não trabalhar com fração, eu vou colocar que cada pedaço desse aqui vale x, tá? X, x, x. Aqui, vou dizer que esse pedaço vale y e esse pedacinho aqui vale z. E aí, nós sabemos que um triângulo equilátero de lado 2x, né? Aqui embaixo, y mais z é igual ao lado do triângulo equilátero. Ou seja, se eu somar esses dois valores aqui, eu tenho igual a um valor aí do lado do triângulo equilátero. Uma informação que eu coloquei já aqui também, para a gente lembrar, que a área do triângulo equilátero a gente calcula fazendo lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa área aqui, como qualquer área de triângulo, sai lá daquela fórmula base vezes a altura dividido por 2. Só que alguns problemas nós não temos a altura do triângulo, então a gente não usa a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Outra fórmula aí que vai ser interessante pra gente é essa aqui, ó. Quando eu também não tenho altura, mas tenho dois lados e o ângulo entre eles, eu também posso calcular a área desse triângulo fazendo o produto entre esses dois lados vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Tá? Mais uma fórmula também que sai lá de base vezes a altura dividido por 2. Então repara que essas duas fórmulas aqui eu não dependo da altura do triângulo. Basta eu conhecer aí a base e nesse caso aqui, dois lados e um ângulo entre eles. Por que eu coloquei essa fórmula aqui? Porque nesses dois triângulos, que as áreas são conhecidas, ele informa para a gente que uma área vale 2, que é desse triângulo que eu chamei de T2, e a outra área vale 10, que eu chamei de T1, tá? São conhecidas. E uma ideia aqui seria o seguinte: se eu quero a área desse quadrilátero, eu posso fazer a área do triângulo equilátero menos a área desses dois triângulos. Vai sobrar a área do quadrilátero. Então, eu vou buscar essa informação, vou escrever aqui, olha só. A área do quadrilátero, vou chamar de A índice Q, vai ser a área do triângulo equilátero, vou chamar de A índice E, menos 10, que é a área desse triângulo aqui, menos 2, que é a área desse triângulo. Ou seja, a área do quadrilátero vai ser a área do triângulo equilátero menos 12, né? Menos 12. Então, se eu achar a área do triângulo equilátero, acabou o problema, tá? Vamos lá, olha só. A área do triângulo equilátero tá ali, né? Deixa eu colocar já substituindo. Então, a área do quadrilátero vai ser a área do triângulo equilátero, vai ser lado ao quadrado, e aí o meu lado do meu triângulo equilátero aqui é 2x, não esqueça isso, 2x ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, sobre 4, perdão, menos 12. Só preciso de x, né? Encontrar o valor de x ali e acabou o problema. Bom, mas antes de eu buscar ali o valor de x, eu vou dar uma mexida nessa conta aqui que dá para fazer uma simplificação interessante. Olha só. A área do quadrilátero, 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Esse 4 aqui e esse 4 podem ser cancelados. Para então a expressão ficar mais simples, né? A área do quadrilátero vai ser x ao quadrado raiz de 3 sem denominador, já eliminei o denominador, menos 12. Então basta mesmo
achar ali o valor de x. Como é que a gente vai buscar aí o valor de x? Olha só, eu não tenho nenhuma informação sobre os lados, mas eu tenho uma informação sobre a área desses dois triângulos. Então, eu vou trabalhar com isso, tá? Vou montar uma relação de forma que apareça o x como incógnita. Vou mudar aqui a cor da caneta. Ó, aquele triângulo T1, vou deixar essa relação guardada, né? Não precisa dela no final. A área do T1, usando ali a relação trigonométrica, né? Essa área aqui com o seno, vai ser x vezes y, vezes o seno de θ, no caso θ ali é 60, sobre 2. Essa área a gente conhece, vale 10. Está dando um problema. A outra área vai ser o quê? Também vou usar a relação que tem seno. Olha só, x vezes z, seno de 60 graus, sobre 2. E essa área aqui vale 2. Vou relacionar essas duas fórmulas. Como? Vou somar as duas equações. Somando essas duas equações, eu vou ter x vezes y seno de 60 mais x vezes z seno de 60, tudo isso sobre 2, tem o mesmo denominador. E a soma desses dois valores dá 12, né? Então isso aqui é igual a 12. Somei as duas equações, então tem que somar aqui do outro lado da igualdade também. Vou melhorar um pouquinho ali aquela expressão. Posso passar esse 2 para cá multiplicando, vai ficar 24. Então, eu tenho x vezes y, seno de 60, mais x vezes z, seno de 60 graus, igual a 24. Tá? Escrevi ali embaixo, ficou apertado o espaço. Olha que interessante. Nessa expressão que surgiu aqui, e a gente precisa determinar o valor de x ali para poder calcular a área do triângulo equilátero, eu tenho dois fatores em comum. Um deles é o x e o outro é o seno de 60. E aí até agora você deve estar pensando assim, ué, mas espera aí, ele quer determinar o valor de x, e aí ele me cria uma expressão que tem y e z também. Calma, por quê? Olha só, se você olhar lá para o início, lembra que y e z tem uma relação com o lado 2x. Então, aqueles valores ali, aquelas incógnitas ali, se relacionam com x. Tá? Então, a gente vai conseguir ali fazer uma substituição. Então, vamos colocar em evidência os fatores que são comuns. X e seno de 60. E aí, para nós recriarmos essa expressão aqui de cima, ter uma expressão equivalente, para a primeira parte aqui da parcela eu tenho y, tá? Só se eu multiplicar isso aqui vai voltar a ser isso, mas nessa segunda parcela eu já tenho x, tenho seno de 60, falta o z. Isso igual a 24. Repara que y mais z nada mais é do que 2x. Vou substituir ali e aí eu passo a ter uma única incógnita, é ela que eu preciso de x para poder substituir aqui na expressão final. Então, eu tenho aqui x vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Você tem ali raiz de 3 sobre 2, vezes 2x igual a 24. Esse 2 aqui eu posso simplificar com esse. E ali, repara que eu tenho x ao quadrado vezes raiz de 3, né? Vezes raiz de 3, vou fazer aqui um pouco mais devagar, vezes raiz de 3, igual a 24. Se eu quero determinar x, eu vou deixar o x isolado. Então, aqui nós temos x ao quadrado é igual a 24 sobre raiz de 3. Tá? Esse é o valor de x ao quadrado. Não tira a raiz quadrada disso não, porque não precisa. Porque se você reparar, aqui no início da expressão, o que aparece é x ao quadrado. Então, esse x ao quadrado aqui pode ser substituído por 24 raiz de 3. E aí, a nossa expressão final, que é a área do quadrilátero que a gente estava procurando, no lugar de x ao quadrado eu vou escrever 24 sobre raiz de 3, vezes a raiz de 3, menos 12. Logo,
eu posso cancelar esses 2 raiz de 3 ali e sobrou um número natural, 24 menos 12, que dá 12 metros quadrados. Então, a área procurada, que é do nosso quadrilátero ali, é 12. Interessante, né? A área do quadrilátero é igual à soma da área desses 2 triângulos ali.